Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar com condutores isolantes. Mas o que são condutores e o que são isolantes, tá bom? Condutores elétricos são aqueles materiais que podem conduzir, permitir que portadores de carga elétrica se movimentem com uma facilidade maior neles, tá certo? Dentre eles a gente já conhece metais, né, algumas soluções, tá certo? E aqui a gente vai esclarecer que tem três tipos de condutores, tá certo? E quando eu falo condutores elétricos, eu falo de bons condutores mesmo, ou seja, eles permitem que haja uma facilidade maior na movimentação dos portadores de carga elétrica. E o que são esses portadores de carga elétrica? São elétrons livres e são íons positivos e negativos. Dependendo do material, você terá elétrons se movimentando ou terá íons ou os dois, ok? Então vamos lá. Como condutores de primeira espécie, tá certo? Nós temos os metais e a grafita. Condutores de primeira espécie, nós temos os metais e a grafita. Okay? Os portadores de carga elétrica que se movimentam nesses materiais, como os metais e a grafita, são chamados de elétrons livres. Então, os portadores de carga elétrica nos metais e na grafita são os elétrons livres. Já os condutores de segunda espécie são as soluções eletrolíticas. E os portadores de carga elétrica que se movimentam nessas soluções, como por exemplo uma solução aquosa de água e sal de cozinha, que a gente chama de H2O mais NaCl, essa é a fórmula, né? É uma solução eletrolítica aquosa, certo? Porque usa como base a água, tá certo? E temos também o cloreto de sódio, tá bom? Os portadores de carga elétrica que se movimentam nesses condutores de segunda espécie são os íons. Eles é quem são os portadores de carga elétrica, tá bom? Ou seja, íons positivos ou negativos. Mas o que são íons, professor? Ou são átomos ou conjunto de átomos, né, que recebem ou perdem elétrons, tá bom? Quando ele recebe elétrons, ele fica carregado mais negativamente. O que acontece, a gente chama ele de ânion. Quando ele perde elétrons, ele é chamado de cátion, tá certo? Então, vamos ver agora o de terceira espécie. Nos condutores de terceira espécie, são os gases. Gases. Então, os gases é que são os condutores de terceira espécie. E nos gases, os portadores de carga elétrica tanto são elétrons livres e também íons. Tá bom? Também íons. Então, tanto íons como elétrons livres se movimentam nos gases. Como exemplo que eu citei na aula passada, nós temos a lâmpada fluorescente, por exemplo. Tá certo? Já os isolantes elétricos, eles dificultam a movimentação tanto de íons como dos elétrons livres. Por isso que eles são chamados de isolantes. Também chamados de dielétricos. Então, quando você vê essa palavrazinha aqui, dielétricos, significa também isolantes, tá bom?
Mas quais são os isolantes que a gente mais conhece? Por exemplo, vidro, o ar é isolante, tá certo? A água pura é isolante, a madeira é isolante, ok? Então tem vários materiais isolantes, a borracha, né? Então, vários isolantes elétricos que dificultam a passagem ou a movimentação de elétrons livres e de íons, tá bom? Como condutores que a gente mais utiliza, os metais são os principais. Por exemplo, na fiação das nossas residências, a maioria deles são produzidos com cobre, tá bom? Mas também existem fiações de alumínio, tá certo? Que são muito utilizados também na parte de eletrônica.